Saudações a todos, aqui é o professor Vladimir mais uma vez falando sobre matemática. O tema da aula de hoje vai ser distância entre ponto e uma reta do plano cartesiano, né? E a área de um triângulo determinado por pontos no plano cartesiano. À medida que a gente for desenvolvendo a nossa teoria, a gente vai acompanhar exemplos, né, sobre o conteúdo e no finalzinho eu vou deixar um exercício para vocês praticarem, ok? Então a gente já viu anteriormente que fazer a distância entre um ponto P e Q, entre dois pontos quaisquer, melhor dizendo, é fazer um segmento, né, que liga esses dois pontos. Aí a fórmula para cálculo de distância a gente já viu que é até aquela raiz quadrada, né? Foi deduzida a partir do teorema de Pitágoras. A questão agora é mais sutil. Eu quero descobrir como fazer a distância entre um ponto P qualquer e uma reta, né? Por exemplo, essa reta F aqui. Veja que alguém poderia deduzir que era só simplesmente pegar um ponto sobre a reta, então poderia pegar esse ponto C aqui, ó, e fazer um segmento que vai ligar o ponto à reta. Só que se esse fosse o raciocínio, então onde pegar o ponto exatamente? Porque eu poderia pegar o ponto D e a distância seria esse outro segmento aqui. E é lógico que esses dois segmentos eles não têm o mesmo comprimento, né? O primeiro é maior do que o segundo, aí, o primeiro que eu coloquei. E aí a gente ia ter dois valores distintos para a distância de reta ao ponto, né? Obviamente pegar qualquer outro ponto, né, implicaria também em outro valor de distância. Pois é, por definição, né, nenhum desses três segmentos aqui corresponde à real distância do ponto até essa reta, né? Eu tenho que pegar um ponto sim sobre a reta, mas eu tenho que pegar aquele ponto cuja o segmento formado entre o ponto que está fora da reta e o ponto que está na reta seja um segmento que faça um ângulo específico, que é o ângulo de 90 graus, certo? Esse último segmento aqui em verde é a real distância do ponto P e a reta em questão aqui. Vou chamar ela de reta R. Veja que esse segmento é tal que o ângulo formado entre a reta e o segmento é um ângulo de 90 graus. E por definição, esse último segmento, e só ele, ele será a distância do ponto até a nossa reta. Uma vez que o ângulo entre o segmento e a reta, né, o segmento formado pela essa distância de P até Q, que a gente falou que a distância do ponto até a reta é de 90 graus, né, a gente pode dizer que esse segmento e a reta são perpendiculares, né? E o procedimento para encontrar esse segmento, né, ele naturalmente ele não ocorreria de maneira direta, ele ocorreria assim, né? Primeiro, né, antes de tudo, eu ia determinar a partir desse ponto e dessa reta uma outra reta que fosse perpendicular à primeira fornecida, a primeira reta dada, né? Esse processo a gente já até fez, né, em exercício da aula anterior, né? Uma equação da reta que é perpendicular a uma outra reta dada, passando por um ponto específico, por um ponto P. Uma vez determinado essa equação da reta, né, essa outra reta, eu ia poder encontrar esse ponto aqui, esse ponto que é o ponto de intersecção das duas retas, né? Esse ponto seria encontrado porque eu ia ter as duas equações e a partir de um sistema eu ia encontrar esse ponto aqui. E uma vez encontrado aquele ponto, né, eu ia ter agora esses dois pontos aí em questão e esses dois pontos, né, a gente a partir da forma de distância de ponto iria calcular o segmento, né, que representa a distância do ponto até a reta inicial. Então veja que o processo não ia ser diretamente, né, não ia ser direto, né, mas existe uma fórmula, né, a fórmula ela está justificada no finalzinho do livro de vocês, não está justificada logo no início, que faz todo esse processo de forma direta, né, que seria a fórmula D, que calcula a distância de um ponto até uma reta, né? Vou explicar aqui como é que funciona essa fórmula. Essa é a fórmula D, distância de SD representa a distância do ponto aqui até a reta,
ela é uma fração e o numerador, a parte de cima dessa fração, eu tenho a equação da reta fornecida. Então, se eu quero a distância de um ponto a uma reta, eu vou fornecer a equação dessa reta e aqui é a equação na forma geral, certo? Da reta que foi fornecida. Então, aqui é a equação da reta R que foi fornecida aqui, que está em preto. Está na forma geral, aquela equação. E os pontos x0 e y0 correspondem à coordenada do ponto que também foi fornecido da questão. Então, ponto P ali, ele tem coordenadas x0 e y0. Então, na equação eu tenho uma substituição numérica, né, de x e y pelas coordenadas, né, do ponto P, x0 e y0. Tudo isso sobre a raiz quadrada, né, desses coeficientes aqui a e b, da equação na forma geral, somado e elevado ao quadrado. Seria a norma de A e B, mas esse conceito de norma a gente não estudou ainda. O importante é saber que vai ter esses coeficientes A e B, então seria a raiz quadrada do coeficiente A ao quadrado mais o coeficiente B ao quadrado. Essas barras, né, sobre essa equação implica dizer que a gente vai pegar o valor modular desse resultado aqui, dessa expressão numérica. O valor modular, como vocês já sabem, corresponde ao valor positivo mesmo que essa expressão aqui dê um número negativo. Né? Essa garantia, né, essa artimanha, na verdade, garante que a distância, né, não seja um valor negativo. Não teria sentido, né, se o valor da distância fosse negativo, porque não existe distância negativa. Então, essas barras aqui simplesmente é o fato de pegar o valor em módulo, né, pegar o valor positivo. Mesmo que dê negativo aqui dentro, a gente vai pegar o valor positivo. Iremos abordar um exemplo numérico, né, para que essas coisas elas fiquem melhor compreendidas. Vamos resolver então um exemplo numérico, né, que diz que pede, né, para calcular qual a distância do ponto P de coordenada 3 e 5 a uma reta, né, de equação 2x menos 6y menos 10 igual a zero, a fórmula geral da equação. Esse exemplo corresponde é exatamente o mesmo exemplo que a gente estava desenvolvendo aqui no GeoGebra. O ponto P aqui em questão, ele tem coordenada 3 e 5, né? Pode observar que ele tem valor 3 para x e 5 para y. E a nossa reta aqui, que eu chamei de R, né? A nossa reta tem a equação idêntica do exemplo lá, 2x menos 6y menos 10 igual a zero, quando está na forma geral. Bom, o segmento, né, que a gente vai calcular, né, a distância do ponto à reta é essa distância aqui, que faz um ângulo de 90 graus, e a forma de distância a gente já tinha visto anteriormente, corresponde a essa fórmula D, onde em cima eu tenho um módulo dessa equação aqui, ó, só que substituindo o x e o y pelas coordenadas x e y do ponto. Então na equação tinha 2x, aí como o x é 3, ficou 2 vezes 3. Tinha menos 6y, como o y é 5, ficou menos 6 vezes 5. Menos 10 é o restante da equação. Fecho aqui o módulo, porque se der negativo em cima, né, eu vou ter com o módulo a garantia que eu pego a parte positiva. Embaixo tem a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, só que é o coeficiente do x, então fica 2 ao quadrado, e b é o coeficiente de y, que aqui é menos 6, então fica mais o menos o 6 ao quadrado. Então vou desenvolver essa conta aqui lá na nossa lousa negra. Então voltando aqui ao nosso quadro negro, temos aqui a fórmula já substituída, certo? Com a equação, onde x e y foi substituído pelas coordenadas x e y do ponto, e embaixo aqui eu tenho uma norma dos pontos a ao quadrado mais b ao quadrado. Bom, em cima eu vou ter um módulo, essa barrazinha de 2 vezes 3, 6, menos 6 vezes 5, 30, menos 30, né, por conta do sinal, menos 10, fecha o módulo. Embaixo eu vou ter a raiz quadrada de 2 ao quadrado, 4, mais menos 6 ao quadrado, 36. Continuando aqui embaixo, a nossa distância em cima vai ficar o módulo de 6 menos 30, aliás, 6 menos 30 menos 24, e menos 24 com menos 10 vai ficar menos 34, o módulo de menos 34 sobre a raiz quadrada de 4 mais 36, a raiz quadrada de 40.
Então a parte positiva de menos 34 é só tirar o sinal, fica mais 34 sobre a raiz quadrada de 40, que não tem raiz quadrada exata. Eu também não vou racionalizar, aliás, fatorar agora, né? Porque o que eu vou fazer agora é racionalizar. Para quem não lembra, né? O denominador de uma fração não pode ser um número irracional, então por isso você deve multiplicar em cima e embaixo da fração, quando isso acontecer, né? Quando aqui não tiver uma raiz quadrada exata, por essa raiz. Você vai multiplicar por raiz de 40 em cima e raiz de 40 embaixo. Aqui vai dar apenas a justa posição. 34 vezes raiz de 40 é só juntar, é 34 raiz de 40. Mas embaixo a gente vai usar uma propriedade do radical, que é o seguinte, né? Uma raiz do número multiplicado pela raiz do próprio número, né? As raízes vai se cancelar, vai dar 40. Né? O porquê, né? Se você tentar verificar, né? Raiz de 40 vezes a raiz de 40, né? No rascunho aqui vai dar raiz de 40 ao quadrado, né? E o quadrado é a operação contrária da raiz, então por isso que só fica um 40 lá, não fica 40 vezes 40 não, fica só o número que estava dentro do radical, um deles, né? O 40, já que são os mesmos. Voltando aqui, deixa eu só apagar esse rascunho. Voltando aqui ao nosso problema, a gente pode fatorar, fatorar o 34 por 40, eles são divisíveis por 2, ambos são dividíveis por 2, o 34 quando dividido por 2 dá 17 e o 40 por 2 dá 20. E aqui do lado eu não fiz nada com raiz de 40, né? E a gente pode também fatorar a raiz de 40, né? Não tem raiz quadrada exata, né? Mas 40 por 2 é 20, que por 2 é 10, por 2 dá 5, que só pode ser por 5, que é 1. Então, fora do radical, né? Dentro do radical, esses que não se repetiram, eu vou ter 10, né? 2 vezes 5, 10. E fora do radical, vou cancelar um deles que repetiu, vou ter um 2. Então, aqui, ó, o último passo aqui embaixo, a distância vai ser 17 sobre 20 vezes, no lugar de raiz de 40, eu vou colocar fora do radical 2. Raiz dentro do radical tem o 2 e o 5, 2 vezes 5, melhor dizendo, raiz de 10. Se não fatorasse, ia ficar errado? Não, eu estou fatorando só para mostrar a forma mais organizada. Eu posso ainda simplificar de novo o 2 pelo 20, né? Quando eu dividir o 2 por 2 dá 1 e o 20 por 2 dá 10. Então, por último, a minha fração ia ficar 17 sobre 10 raiz de 10. Não dá para fatorar o 10 de dentro do radical pelo esse 10 aqui, né? Mas isso aí é óbvio. Essa seria a distância entre esses dois pontos. Entre esses dois pontos, não. Entre o ponto e a reta. É lógico que se o radical fosse uma raiz exata, né? Esse processo seria bem mais simples. O segundo assunto da nossa aula é a área de um triângulo ABC no plano cartesiano, onde esses A, B e C são os vértices do triângulo. A gente já viu, né, em geometria plana, né, vocês já devem ter visto, né, várias maneiras de calcular a área de um triângulo. A mais famosa, a mais simples dela é sempre calcular a base, né, vezes a altura dividido por 2. Por vezes não é possível determinar o valor da altura, né? Qualquer segmento de um triângulo vai poder servir como base para uma pessoa. Então aqui pode ser a minha base, né? Só que a altura é um segmento que ele tem a característica de ser perpendicular ao terceiro vértice. Vocês têm que fazer um ângulo de 90 graus. E aí nem toda figura, né, você vai ter acesso a essa altura. Como um triângulo qualquer aqui no plano cartesiano, a gente não consegue ver essa altura. Bom, quando os pontos do triângulo, dos vértices do triângulo, são os pontos que a gente identifica as suas coordenadas, aí calcular a área desse triângulo, né, a gente calcula pela seguinte fórmula: seria o módulo do determinante, né, formado por esses vértices do triângulo, sobre 2. Só lembrando vocês que o determinante formado pelos esses vértices, a gente já até viu ele, essa parte, esse D aqui, ó, da fórmula, corresponde
ao determinando cujas linhas ela é formada pelas coordenadas desses pontos, né? Então a primeira linha pode ser as coordenadas do ponto A, x, a, y, a, né? A segunda linha do B, e a terceira linha as coordenadas do ponto C. A última coluna do determinante, né, para ficar 3 por 3 é sempre 1. Então você calcula o valor desse determinante aqui, lembrando que quando for para fazer as questões, os valores são todos numéricos, né? A gente vai conhecer todos os pontos aqui em questão, calcula o valor desse determinante, vai dar um valor fixo. Pode ser que o valor seja negativo, aí as barras aqui vão garantir que a gente vai pegar sempre a forma positiva desse valor, e depois divide por 2, ou seja, a metade desse determinante aqui corresponde à área desse triângulo, né? Para efeito de exemplo, a gente vai calcular então a área do triângulo formado pelos pontos A, 3 e 6, B, 1 e 1 e C, 7 e 3. Então, para resolver o determinante inicialmente, né, para poder calcular a área desse triângulo, eu armei aqui o determinante 3 por 3, onde cada linha corresponde às coordenadas dos pontos que formam o triângulo, e a última coluna aqui é 1, faz parte da fórmula. Os dois pontos extremos aqui, ó, eu vou repetir aqui em cima para cálculo do determinante, então 7 e 1 aqui em cima, esses dois pontos aqui de cima eu vou repetir embaixo, 3 e 1. Isso vai me permitir separar 3 diagonais principais. Se você lembra que quando multiplica permanece o sinal que estiver, ou seja, conserva o sinal. E aqui de baixo para cima eu tenho 1 vezes 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 1 vezes 1 dá 3, por isso mais 3, e por último 7 vezes 6 vezes 1 dá 42, por isso mais 42. E 3 diagonais também secundárias, né, que são essas daqui, voltando no sentido contrário, que você vai inverter o sinal dependendo do resultado que der. Então aqui embaixo eu tenho 3 vezes 3 vezes 1 dá 9, invertendo o sinal menos 9, aqui vai dar 7, trocando o sinal menos 7, aqui vai dar 6, trocando o sinal menos 6. Ao resolver essa conta, 3 vezes 3 mais 42 vai dar 48. E o menos 9 com menos 7 com menos 6 a gente vai somar e vai conservar o mesmo sinal. Ao somar esses três valores aí você vai ter 22. 48 menos 22 vai dar 26. E aí a área do nosso triângulo, como foi visto na forma anterior, é o módulo do determinante sobre 2, ou seja, é a metade do valor do determinante positivo. Como o módulo já deu positivo, então vai ser 26 sobre 2. Se desse um valor negativo aqui, a gente pegaria a parte positiva por conta dessas barras. 26 dividido por 2 é 13. E só por curiosidade, aqui no GeoGebra, esse triângulo aqui é o mesmo do exemplo. Ó, os pontos A, 3 e 6, B, 1 e 1 e C, 7 e 3. E a área desse triângulo é informada pelo próprio aplicativo, aqui, ó, pelo próprio programa, melhor dizendo. Aqui tem triângulo T1 e esse valor 3 aqui corresponde a essa área. Então a fórmula realmente funciona. Tanto no aplicativo como aqui no nosso exemplo, a gente obteve o mesmo valor de área para a figura. Bom, para finalizar, eu vou deixar aqui 3 questões, né, como exercício para vocês praticarem. A primeira questão, vocês vão utilizar aquela primeira fórmula e identificar a distância de um ponto até uma reta. Daí as retas todas estão na equação da forma geral, o que vai facilitar o uso da fórmula. E a segunda, vocês vão determinar a área de um triângulo, né, formado por os 3 pontos A, B e C aí. Cada um com as 3 letras, A, B e C, para vocês poderem praticar melhor. A terceira questão pede para obter a área de um quadrilátero. Eu sei que a gente abordou apenas a área de um triângulo, mas aqui a dica, né, para que vocês possam responder essa, é que vocês dividam esse quadrilátero em 2 triângulos. Então basta traçar aqui uma reta aqui entre B e D, né? Poderia ser entre A e C também. E aí a gente vai ter um triângulo formado por A, B e C. A gente tem as coordenadas dos pontos, né? Do ponto A, B, D e B aqui. A, B e D. A gente tem a coordenada desses 3 pontos. E um outro triângulo aqui, esse é o primeiro triângulo. E um outro triângulo aqui formado pelos pontos C, B e D.
A gente pode usar duas vezes a fórmula da área do triângulo, né? Fazer o determinante duas vezes. E no final, quando eu tiver a área desse primeiro e desse segundo triângulo, eu somo essas duas áreas. Isso vai dar a área do quadrilátero inteiro, né? Já que o quadrilátero é a junção desses dois triângulos. Bom, espero ter colaborado aí com vocês e até a próxima aula, pessoal. Um grande abraço aí para todos.